Olá, pessoal. É, Nesse momento, a gente vai dar continuidade ao estudo da função quadrática na economia, certo? Só que a gente vai, em vez de trabalharmos com situações problema, como foi o caso anterior, sem alguns conceitos básicos, agora a gente vai mostrar a vocês duas situações que nós iremos abordar nesse conteúdo. A primeira parte do conteúdo é a definição de função quadrática e a segunda parte é a equação de segundo grau. Então, é muito importante a gente dominar essas duas partes, né, ou compreendermos que basicamente é o que vocês já viram no nono ano, quando tem o estudo daquela equação de segundo grau que tem o valor de delta, né? Então, vocês já têm uma certa familiaridade com o tema, mas isso não quer dizer que a questão de dificuldade, tá? Mas aqui a gente vai aproveitar essa oportunidade para reexplicar para vocês esse conteúdo, tá? Para que vocês possam obter uma compreensão melhor quando forem trabalhar os exercícios. Então, aqui a gente vai ver no primeiro momento a definição. A definição, conforme diz o texto, vem dizer que chama-se função quadrática ou função polinomial de segundo grau, uma função f de real em real, no caso R em R, quer dizer que na linguagem matemática, que onde todo número real, o resultado tem que ser também real, dada por uma lei na forma ax quadrado mais bx mais c, em que A, B e C são números reais, mas a outra condição é que A obrigatoriamente tem que ser diferente de zero. Aí, ao lado, vocês estão vendo os exemplos de como identificar os valores de A, B e C de uma função quadrática. Então, é importante vocês entenderem aqui o seguinte, o fato de que vocês vão conhecer como é que se determina o valor de A em uma função quadrática, o valor de B e o valor, por fim, de C. Certo? Então, aqui a gente tem uma função. Vocês observem que, conforme eu destaquei aqui, todo número que acompanha x ao quadrado, ele se refere a A. Todo número que acompanha o x, ele se refere a B. E todo número que não tem o acompanhamento de x se refere a C. Tá? Aí aqui a gente observa, ó, na primeira função, f de x igual a 2x quadrado mais 3x mais 5. Então, observando aqui, ó, quem é que acompanha o x quadrado? Aí aqui a gente já viu que é o valor de A. Então, nesse caso, A vai ser igual a 2. Aqui nessa outra parte da função, quem é que acompanha o x? É o 3. Então, B é igual a 3. E o C, que não tem nenhum x acompanhando ele, se refere ao valor de C, tá? Uma função quadrática ela pode ser completa ou incompleta. É por isso que é importante a gente estar de olho, certo? Nessas questões, para que vocês possam entender com bastante riqueza de detalhes o que a gente está pretendendo demonstrar para vocês. Certo? Então, aqui a segunda função, quando a gente olha aqui para o x quadrado, quem acompanha o x quadrado é 3. Então, esse 3 se refere ao valor de A. Aqui agora, ó, o B, o que acompanha x, é menos 4. Mas aí pode se perguntar, ô professor, por que menos 4? Porque nos outros, todo número negativo, obrigatoriamente,
você irá ter de usar o sinal que o representa, no caso, sinal de menos. Caso contrário, não, se a gente esquecer o sinal menos 4, vai ficar 4 positivo, então não vai ter sentido, e isso gera uma consequência muito grande no desenvolvimento da função. E o C, que não tem nenhum acompanhado x, então, no caso, é 1. Né? Então, 1 para C, menos 4 para B e 3 para A. Aqui, vocês observam que é possível sabermos os valores de A, de B e de C. Quando isso acontece, a função quadrática é chamada de função quadrática completa. Quando isso não ocorre, ela é chamada de função quadrática incompleta. Aqui a gente vai ver, nesse caso C, que é um caso de uma incompleta, x quadrado. Mas aí pode estar se perguntando, professor, x quadrado não tem nenhum número que o acompanha. Quando isso acontecer, automaticamente o valor que acompanha a variável, no caso esse x quadrado, vai ser igual a 1, tá ok? Se tiver um sinal negativo, aí ficaria menos 1, certo? Então, se não aparecer nenhum número, você já sabe. Se for positivo, é 1, e se for negativo, é menos 1. Aí aqui, o B, a essência básica da função quadrática é que para nós termos o valor de B, é necessário apresentar a variável x. Apresentar a variável x. Então, como nós não temos aqui, né, na função que nós estamos trabalhando, a variável x, então o B automaticamente será 0. E o C, nesse caso, será menos 1, ok? Então, como a gente já falou, o número que acompanha x quadrado é o valor de A. O número que acompanha o x sem ser quadrado é o valor de B. E o número que não acompanha x é o valor de C. Aí, aqui, nesse caso agora, menos x quadrado mais 2x. Então, x quadrado. Aqui, não tem nenhum número de novo, mas a diferença entre esse x quadrado e o anterior é porque um é positivo e o outro é negativo. Então, em vez de o A ser 1, como no caso anterior, será igual a menos 1. Certo? Aí B. O B vai ser 2x. Aí a gente observa que temos o termo x aqui. E quem é que o acompanha? O número 2. Então, B é igual a 2, corrigindo a fala do 2x. Né? Porque, na realidade, o coeficiente numérico que acompanha x é 2. Então, B é igual a 2, e não 2x, como eu havia falado anteriormente. E o C, se vocês observarem, não tem nenhum número que está sem variável. Então, se não tem, automaticamente, C será igual a 0. E essa função aqui, nós temos o x quadrado. O x quadrado, qual é o número que o acompanha? Menos 4. Menos 4. Então, aqui, vocês já vão ver que é o valor de A, e nós não temos nem a presença do x e nem de um número que não tem variável. Então, automaticamente, B é igual a 0 e C também é igual a 0. Dando continuidade, nós iremos ver aqui a equação de segundo grau. Isso aqui é um conceito importante que vocês, desde o 9º ano, quando o professor dessa série sempre dizia que
quando se estuda a equação de segundo grau em matemática, jamais vai deixar de utilizá-la, e isso é uma verdade. E aí, por isso que é importante a gente relembrar isso aí, tá? Aí aqui a gente vai fazer o quê? Equação de segundo grau. Então, chamam-se raízes ou zeros da função polinomial de segundo grau. Por que zeros? Por que raízes? Porque a gente está trabalhando equação do segundo grau. Então, segundo grau, nós iremos saber que pode existir até duas raízes. Por isso que a gente usa esse termo no plural. Se fosse no primeiro grau, obrigatoriamente só existiria uma raiz. Aí aqui vem ressaltar a questão da definição da função, que é a mesma, né? Porque como a gente está trabalhando com função quadrática, então essa estrutura não se altera, né? Só que o que são raízes ou zeros da função polinomial? São os números reais, isso aqui é importante saber, tais que f de x seja igual a zero. Ou seja, quando a gente troca esse f de x aqui por zero, então o resultado, quando a gente desenvolver a equação do segundo grau, esses resultados são chamados de raízes ou zeros da função, certo? Mas aqui a gente vê que tem um termo entre parênteses que diz assim, se existirem. Por quê? Porque haverá casos que não há raízes para algumas equações de segundo grau. Tá? Então, quando é que isso acontece? É toda vez quando esse valor aqui desse discriminante der um número negativo. Então, quando o valor desse discriminante delta, né, for negativo, então quer dizer que a equação do segundo grau não existe raízes ou zeros da função, tá? E aqui a fórmula resolutiva sem o delta, né? Porque dependendo da forma como vocês estudaram no nono ano, tem professor que coloca o delta aqui no lugar de b ao quadrado menos 4ac, certo? Mas é a mesma coisa. A diferença é que quando a gente põe o delta dentro da raiz no lugar da expressão equivalente a ele, quer dizer que a gente vai fazer o cálculo fora e pega o resultado e coloca dentro da raiz. Mas isso não altera em nenhum momento o resultado final. Agora nós iremos ver o exemplo que nós iremos trabalhar com vocês, que vai ser também por base para o exercício. Então, esse exemplo vai ter 3 itens: o item A, o item B e o item C, certo? Então, vamos dando continuidade. Então, o enunciado vem dizer o seguinte: economistas estimam que os valores médios em reais das ações de duas empresas, a empresa A e a empresa B, empresa A e empresa B, a gente só fazendo uma leitura superficial, empresa A e empresa B, são representados por essa fórmula. Então, aqui a empresa A é chamada de V de AT igual a 4,20 mais 1 sobre 4T. Tem aqui a fórmula Essa fórmula é que calcula as ações da empresa A no decorrer dos tempos, certo? E a fórmula da empresa B é bem maior, porque a gente observa aqui, 1 sobre 16t quadrado, menos 1 sobre 8t, mais 3,20. Então, aqui a gente está vendo que, por essa estrutura, a fórmula da valorização dos valores médios de ação da empresa B é uma função do segundo grau, porque tem um termo ao quadrado. Aí alguém pode estar se perguntando, professor, por que
lá nos exemplos só foi mencionado a variável x, né? Porque essa variável é geralmente a mais comum que se utiliza, tá? Mas isso não impede de que outras letras também assumam o papel de variável, né? Então, na física mesmo, é muito comum a gente ver o t no lugar do x, tá? Aí aqui ele vem dizer que o t, a nossa pergunta vem dizer assim, t significa o quê? O tempo em anos. Quer dizer que a gente não conta meses, a gente conta anos, a partir da data desta previsão. Então, essa fórmula foi prevista nesse momento, tá? E a gente só pode contar t 1 ano, 2 anos, quando passou depois da elaboração dessa fórmula. Aí, na letra A, está se perguntando qual é o valor atual, ou seja, hoje, das ações de cada uma das empresas. Se essa fórmula foi criada agora, certo? E só podemos contar o valor de T em anos, atualmente, quanto vale a ação dessas empresas? Aqui a gente vai justamente apresentar para vocês a solução. Então, aqui nós separamos empresa A e empresa B, tá? Para que nós possamos entender a dinâmica dessa situação. Aí aqui eu tive que repetir a fórmula para ajudar lá na minha organização, certo? Então, a fórmula de cálculo das ações da empresa A é 4,20 mais 1 sobre 4 vezes T, só que a gente está trabalhando o momento atual. Então, atual não está se referindo a uma projeção futura, e sim o momento atual. E isso quer dizer que o T vai ser igual a zero. Aí o que é que nós fazemos com a fórmula? Só basta substituir o t por zero. Aí isso vem na prática. Ó. Aqui na fórmula tinha t, agora substituir por zero. Aqui tinha t e agora substituir por zero. Aí se nós observarmos, a gente tem uma adição e uma multiplicação. No ensino fundamental, foi-se explicado que, quando você está diante de uma multiplicação e uma adição numa mesma expressão, primeiro é resolvido a adição, a multiplicação, antes da adição. A adição e subtração sempre são resolvidos por último. Primeiro você multiplica. Aí, se eu tenho 1 sobre 4 e multiplico por zero, a gente cai já em outra definição matemática, que a gente diz o seguinte, que todo número multiplicado por zero é o próprio zero. Aí, aqui a gente corta. Então, sobrou 4,20 mais zero. Logo, a ação da empresa A atualmente é de R$ 4,20. O mesmo raciocínio fazemos com o item B, certo? Não muda nada. Só é trocar o t por zero, ó, e resolvermos os cálculos que foram propostos a isso. Aí aqui, 0 ao quadrado é zero, vezes 1 sobre 16 a gente corta. Só sobrou quem? 3,20. Isso quer dizer que a empresa B tem uma ação de R$ 3,20. Isso no momento atual, certo? O item B, a pergunta é a mesma, é só para a questão de me organizar mesmo. O item B quer saber agora um futuro, daqui a 4 anos, né? Então, daqui a 4 anos, qual ação estará mais valorizada? Certo? Então, vai ser o da empresa A ou da empresa B? Aí aqui vai ser o mesmo processo do item anterior, porque agora a gente está querendo projetar um futuro em anos e a gente sabe que o valor de T só vale por ano, não é por meses nem por dias.
Como estão projetando o valor em 4 anos, então, nesse caso, T vai ser igual a 4, tá? Então, sabendo que o T vai ser igual a 4, a gente já substitui, ó, a substituição aqui, T por 4, T por 4, aí vem 4 e 20, a gente repete, e aqui nós multiplicamos. Quanto é 4 vezes 1? Vai dar 4 dividido por 4 é igual a 1. Logo, 4 e 20 mais 1 vai dar igual a R$ 5,20. E da mesma forma, nós iremos fazer com a empresa B. Né? Uma projeção em 4 anos, isso quer dizer que a gente vai fazer T igual a 4 também. Tá? Aí, nesse caso, o que é que nós iremos fazer? A gente vai substituir por 4. Ó, já está começando aqui as substituições, certo? E tudo que foi T, a gente troca por 4, né? Eu não coloquei a fórmula, mas todos esses números 4 aqui, ó, é porque na fórmula original, aqui nós temos a variável T, certo? Nós temos a variável T, então a gente, nesse caso, já substituiu diretamente por 4. Aí agora só basta efetuar, né? Eu tenho multiplicação aqui e multiplicação aqui. Ó. Então, só que antes de multiplicar nós temos o quê? Uma potência, né? Aí a gente já vê outra parte da hierarquia das expressões que diz o seguinte, se eu tenho uma potência numa expressão numérica ou numa expressão algébrica, primeiro responde a potência para depois multiplicar ou dividir para depois somar ou subtrair. Sempre um cálculo matemático de expressão algébrica, na grande maioria dos casos, termina em uma adição ou uma subtração. Aí o que é que ocorre? Resolvendo a potência, 4 ao quadrado é o quê? É a mesma coisa que 4 vezes 4. Então, quanto é 4 vezes 4? 4 vezes 4 é igual a 16, certo? Aí, por que o 16 já está aqui? Porque 16 vezes 1 é o próprio 16, tá bom? Então, menos. Quanto é 4 vezes 1? 4 vezes 1 é igual a 4 e a gente vai dividir ele por 8. Mais 3,20. Então, quanto é 16 dividido por 16? Vai dar igual a 1 menos 4 sobre 8 vai dar 0,5 mais 3,20. Aí aqui agora é só resolver o cálculo. Você poderia resolver tudo de uma vez, mas eu detalhei mais. 1 menos 0,5 vai dar 0,5 mais 3,20 vai dar 3,70. Isso quer dizer que daqui a 4 anos a empresa B, a ação dela vai custar R$ 3,70, enquanto da empresa A custará R$ 5,20. Aí o que é que acontece? Está perguntando qual é a empresa que, na projeção futura de 4 anos, quem vai estar mais valorizada? Vai ser a empresa A, certo? Então, por isso que é importante a gente estar de olho nessas nomenclaturas aqui que a gente vai abordar. E o terceiro e último caso aqui já vai dificultar um pouco mais, porque o nosso desafio agora vai ser o seguinte: ele quer saber daqui a quantos anos as empresas terão, as ações terão o mesmo valor, certo? O que isso significa? Que
Se a gente prestou bem atenção no item anterior, a empresa A, 4 anos depois, vai ter uma ação mais cara do que, mas agora aqui no item C, ele quer saber que daqui a quantos anos as duas empresas terão o mesmo valor nas ações, e depois que a gente descobrir isso, aí tem uma outra pergunta. Qual será esse valor? Quanto será? Então, esse é o nosso desafio. Esse desafio vai exigir um pouquinho da gente. Aí aqui, ó, tá como resolver esse desafio, certo? Aqui eu vou mostrar passo a passo. Se eu quero que as duas tenham o mesmo valor, eu tenho que dizer que a empresa A tem que ser igual à empresa B, o número é o valor das ações. Aí eu já peguei no primeiro momento, substituí aqui, ó, a fórmula da empresa A e a fórmula da empresa B, ok? Então, quando a gente faz essa comparação, quer dizer que vai ser igualdade, então nosso desafio é descobrir o valor de T, certo? Aí aqui agora, o que é que nós iremos fazer? A gente vai organizar. Então, como a expressão T quadrado está na empresa B, o que foi feito? Nós trocamos, certo? A segunda empresa coloquei na frente, enquanto a primeira empresa coloquei por seguinte. Por que isso? Para organizar a questão do T quadrado, certo? Aí aqui a gente só fez uma inversão, mas essa inversão, quando ela é feita de modo total ou completa, não vai alterar o resultado da equação, certo? Então, a empresa B coloquei em primeiro por causa do T quadrado e a empresa A coloquei no segundo membro para organizar. Aí o que é que a gente faz? A gente vai, certo? Nesse momento, fazer o quê? Tudo que for T, tudo que tem a variável T, ficará no primeiro membro, e o que não tem T, no segundo, né? Aí aqui a gente tem T quadrado, que é o valor de A, que a gente já estudou um pouco antes sobre isso, tá? Aí aqui a gente vai ver os T's, certo? Então aqui a gente vê o Tzinho, que é o valor de B, e os que não tem T representa C, tá? Aí aqui a gente viu o A, como não tem nenhum termo para trabalhar com ele semelhante, já temos ele definido, no caso é 1 sobre 16t quadrado, só que aqui a gente tem uma bronca, ó. A gente precisa resolver isso aqui, ó. Menos 1 sobre 8, menos 1 sobre 4. Quando a gente resolve isso, quando a gente resolve essa parte aí, vai resultar em menos 3 oitavos t. Mas aí alguém pode estar perguntando, professor, como foi que chegamos a esse resultado? Então, quando eu terminar de explicar esse momento aqui, a gente vai, antes de dar continuidade, eu irei mostrar a vocês como chegamos a esse resultado. E aqui, 4,20 menos 3,20 vai dar igual a 1, certo? E se 1 é positivo, ele passa negativo. Eu não gosto de usar esse termo passar, porque o número não pula, tá? Mas os princípios das equações dizem que nós trabalhamos com números opostos, então o número oposto a mais 1 é menos 1, e dizemos que tudo isso é igual a zero. Então, voltando à explicação, por que deu menos 3 sobre 8? Eu separei um slide somente para explicar esse tipo de cálculo, como é que se faz. Tá? Então, aqui, ó, quando a gente achou isso aqui,
é exatamente o que aconteceu, certo? Ó, nós obtemos o MMC, fatoramos, tá? Nós fatoramos os denominadores, no caso que foram 8 e 4. Como 8 e 4 são da mesma família de múltiplos, então não foi necessário a gente fazer separado, tá? A gente poderia ter colocado aqui, por exemplo, 8,4 e fazer a fatoração. Mas como isso não precisou, porque 8 é o dobro de 4, ou 4 é a metade de 8, então a gente, numa fatoração única, conseguimos determinar o MMC. E como é que se determina o MMC? 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, o que é o MMC? É resultado do produto desses três fatores aqui, ó. De todos os fatores que tiverem no lado direito, você multiplicará e esse resultado você vai chamar de mínimo múltiplo comum. Então, aqui a gente viu que deu só fatores 2, então 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8, então MMC de 8 e 4 vai ser igual ao próprio 8. Aí, dando continuidade a isso, o que é que a gente faz? Sabendo que o nosso denominador vai ser 8, você irá fazer o seguinte, aqui vai mostrar claramente como é o processo. A gente faz sempre essa dinâmica que eu estou aqui citando, né? Aqui, no primeiro momento, você vai ter uma divisão e depois haverá uma multiplicação, certo? Aí aqui a gente está mostrando, ó, 8, que é esse daqui, dividido por 8, que nós estamos vendo, e vezes 1. Como é menos aqui, o que isso nos mostra? Que, no caso, antes do parêntese, você tem que colocar um sinal negativo, tá? Se fosse positivo, não haveria problema. Não precisa colocar o sinal de mais. Aí aqui a gente tem o menos, tá? Esse menos aqui, ó, repetir. E agora fazer o mesmo processo, a mesma dinâmica. Dividido, 8 dividido por 4, e o resultado vezes 1, certo? Então, quanto fica isso? A gente vai ver, tem um menos aqui, e agora só basta a gente concluir. Aí, 8 dividido por 8 dá 1, 1 vezes 1, então vai ficar menos 1, menos 8 dividido por 4 dá 2, 2 vezes 1 dá 2. Isso tudo sobre 8, resolvendo com vocês agora. Aí aqui vai dar igual, números negativos você soma e conserva o sinal, então no caso vai dar menos 3, certo? Sobre 8, ok? Então é assim que a gente determina o MMC entre dois ou mais denominadores, tá bom? Aí aqui, voltando ao nosso momento anterior, e aqui já mostrei que deu menos 3 sobre 8, aí a gente vai, tá certo? Só é substituindo. Quem é A? Aí aqui a gente não está com menos B, menos. Aí B não já é negativo, então menos com menos vai ficar o quê? Mais. Então aqui, por isso, que o 3 sobre 8 aqui aparece positivo, tá? Mais ou menos, sinal, a raiz de quem é B? Menos 3 sobre 8. Então, a gente vai botar menos 3 sobre 8 ao quadrado, menos 4 vezes. Quem é A? 1 sobre
16. Então, aqui, a gente 4, 1 sobre 16, vezes C, que no caso é menos 1. Tá? Sobre 2A. Quem é 2? 2 vezes quem é o valor de A? 1 sobre 16. Certo? Nesse primeiro momento, ele só foi realizado as substituições. Tá? Agora a gente vai começar a resolver de fato essa equação de segundo grau. Aí a gente tem aqui 3 oitavos, 3 sobre 8, a gente repete. Raiz de, agora a gente vai começar a trabalhar 3 ao quadrado dá 9, porque é 3 vezes 3, e 8 ao quadrado é 64. Tá? Aí aqui agora, a gente continuando, ó, menos com menos, vai dar mais. E aqui a gente, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 1, 4, está aqui, e repete o 16. Sobre, aí 2 vezes 1 vai dar igual a 2 sobre 16, certo? Aí agora, o que é que nós iremos fazer? A gente vai pegar, certo? E resolver essa soma aqui. Essa soma, eu não destaquei a parte porque funciona na mesma dinâmica desse caso aqui, que está menos 1 sobre 8, menos 1 sobre 4, certo? Que é pelo MMC, tá? Então, por isso que eu não fiz outro cálculo de MMC. O resultado disso aqui, a gente já vai ver no passo posterior agora, vai dar 25 sobre 64, tá? Aí aqui a gente tem 3 oitavos, a gente repete, mais ou menos, raiz quadrada de 25 sobre 64, dividido por 2 sobre 16. Aí, o que é que a gente vai fazer? Quem é a raiz quadrada de 25? É 5. E quem é a raiz quadrada de 64? 8. Certo? Aí, a partir desse momento, quando a gente resolve a raiz quadrada, aí é onde tem aquela questão do x1, x2, ou x linhas, x duas linhas. Depende muito da nomenclatura que você deve ter estudado no ano com o seu professor, né? Então, aqui a gente vai trabalhar com vocês separadamente, justamente. Aí eu trabalhei com T linha e T duas linhas, tá? Aí aqui agora, o que é que a gente vai fazer? Para que serve essa separação de T uma linha com T duas linhas? Ele basicamente serve para separar esse mais ou menos que tem aqui no meio da equação. Tá? Então, esse mais ou menos aqui da equação é que vai exatamente a gente separar agora com T uma linha com T duas linhas. Não tem uma ordem certa, mas geralmente se usa o primeiro T uma linha, o sinal de mais, e o duas linhas, o sinal de menos. Aí fica a critério seu. Tá? Aí aqui agora, T uma linha. A gente vai ver que o MMC só se usa, certo? Quando tem uma coisinha especial, que eu vou grifar para vocês, que é quando os denominadores da fração são diferentes. Como aqui, 64 e 16, 8 e 4, tá? Mas aqui deu 8 e 8. Então, se deu 8 e 8, então você vai somar normalmente o numerador, certo? E o denominador você só vai repetir. Quem é o numerador de uma fração? O numerador de uma fração é o número que fica na parte superior dela, tá? Então, esse número que está aqui em cima é chamado de numerador, e esse númerozinho que fica aqui embaixo é chamado de denominador. Aí, o que é que a gente vai fazer? Nós iremos trabalhar, certo? O seguinte, o MMC só acontece quando os denominadores são diferentes. Mas quando os denominadores são iguais, o que é que a gente faz? Você repete o denominador, ó, 8,
e aqui você vai somar o numerador. 3 mais 5 é igual a 8, tá bom? Então, quanto é 8 dividido por 8? Aí é igual a 1, certo? Enquanto isso, denomina esse 2 sobre 16, eu só estou repetindo ele, não estou precisando dele agora. Mas agora a gente chegou num momento chave do cálculo da equação, que é como eu dividir, como é que eu vou resolver essa divisão. Divisão de fração não se trabalha com divisão, e sim com a sua operação inversa. Então, o contrário de dividir é multiplicar, tá? Então, a gente vai ficar observando que, nesse caso, a gente repete a primeira, ó, que é o 1, mas a segunda a gente vai inverter, a gente troca a divisão da fração por multiplicar, e antes que era 2 sobre 16, ficou 16 sobre 2. Aí agora ficou fácil, né? 1 vezes 16 dá 16, que dividido por 2 dá igual a 8, tá? E o valor de ter duas linhas? Aí agora, no lugar do mais, a dinâmica é a mesma, mas a gente vai colocar o sinal de menos. Aí a gente repete o 8, que é o denominador, e a gente vem 3 menos 5. Quanto é 3 menos 5? No caso, são menos 2, certo? Então, 3 menos 5 é igual a menos 2, sobre 8 sobre 2 sobre 16. Aí agora a gente tem uma outra divisão de fração. Então, eu vou mostrar para vocês com mais detalhes aqui, ó. Ó, menos 2 sobre 8, 2 sobre 16. Então, a divisão de fração, como eu falei lá anteriormente, certo? A gente, em vez de trabalhar com a divisão, a gente trabalhará com a operação inversa, que é a multiplicação, entre o numerador, que é a parte de cima da fração, e o inverso do denominador. Então, aqui, ó, o numerador é a primeira fração nesse caso. Então, ó, se eu sei que é aqui, repetir ele, tá vendo? Troquei a fração, que eu acabei de mencionar aqui, de eu apagar, melhor dizendo, pela multiplicação, e inverti. Inverter 2 por 16, ficou 16 por 2. Aí o restante das coisas é só continuar normalmente. Aqui vem, repete sinal de menos, 2 vezes 16 dá 32, 8 vezes 2, 16, e quando a gente efetuar essa divisão vai dar menos 2, tá? Aí, o que é que a gente está trabalhando aqui? Como a gente quer saber uma projeção de futuro e a gente está trabalhando com tempo, não existe valores negativos quando se trabalha com tempo. Então, quer dizer que o menos 2 para mim não vai servir como resposta. Então, quer dizer o seguinte, que as empresas A e B só terão o mesmo valor nas ações depois de um período de 8 anos, tá? Então, quando a empresa, de acordo com essas fórmulas, após 8 anos, é que essas empresas terão o mesmo valor das ações. E para a gente concluir, né, vem dizer assim, e agora, quanto é a ação de cada uma delas daqui a 8 anos, a projeção? Aí a gente volta para os itens A e B, só é substituir na fórmula principal o valor de T por 8, né? Então, nos outros casos lá, nós vimos que nós trabalhamos substituindo por 0 e por 4, agora é substituir por 8, tá? Aí aqui a gente tem 4 e 20 mais 1 sobre 4 vezes 8, aí a gente multiplica. Né? Como eu já disse, se eu tenho uma adição e uma multiplicação, primeiro eu multiplico para depois somar, tá? Aí vem 8 vezes 1 é igual a 8, sobre 4, que é igual a 2. Mais R$4,20 dá igual a R$6,20. Isso quer dizer que a ação dessa empresa daqui num período de 8 anos vai valer R$6,20, tá? Aí, para a gente concluir, fazemos a mesma dinâmica, substituindo o T por 8, ó.
nós substituímos tudo que tinha a ter na fórmula principal por 8 e só calcularmos sem maiores problemas. Tá? A gente vai ver aqui, ó, 8 ao quadrado é 8 vezes 8, dá o quê? 64. Então, 64 vezes 1 dá 64. Aí está aqui, dividido por 16. 8 vezes 1 dá 8, dividido por 8 dá 1, já está aqui, mais 3,20. Quanto é 64 dividido por 16? Vai dar 4. E agora só é resolver tudo. 4 menos 1 dá 3, já está aqui destacado. Mais 3,20 vai dar R$ 6,20. Então, o que isso quer nos mostrar aqui? Daqui a 8 anos, as duas empresas terão os mesmos valores de ação e que custarão R$ 6,20. A nossa dinâmica vai ser baseada nesse trabalho, certo? Então, as dificuldades aí só foi no caso de resolver a equação de segundo grau com frações, mas se não aparecer fração, vocês não vão ter maiores problemas, tá? Então, desde já agradeço a atenção de vocês, certo? E bons estudos aí.